Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Emerson Alves e hoje eu quero compartilhar com você os 5 segredos que me fizeram eliminar 10 quilos em menos de 3 meses. Vocês viram que eu falei eliminar? Então para com essa coisa de perder quilo. Quem perde, acha. Você precisa eliminar. E se tem uma coisa que dá prazer é quando você se olha no espelho e se sente feliz com o corpo que tem. É você se olhar no espelho e sentir prazer. E olha que engraçado, tem um monte de gente que fala, eu não dou nem valor para isso, eu não me olho no espelho. Mas aí, lá no seu íntimo, lá na sua privacidade, dentro do banheiro, lá se olha no espelho e fica deprimida, fica deprimido, triste com a vida. Então isso interfere em todas as outras partes da vida da pessoa. Agora imagina você se olhando no espelho sem precisar se medir com a fita métrica e ver um corpo diferente, ver um corpo mudado, um corpo diferente do que era, por exemplo, 3 meses atrás. Isso te traz uma felicidade, te traz um prazer imensurável. Então a pergunta que eu te faço, até quando você vai procrastinar? Até quando você vai deixar a sua reeducação alimentar para a famosa segunda-feira? Não rola mais essa coisa de ficar deprimido, deprimida toda vez que vai colocar uma roupa, né? Então eu estou falando de parar tudo, eu estou falando de reeducação alimentar. Você sabe que essa alimentação te faz mal, você sabe que precisa de exercícios. É fácil começar? É claro que não, é difícil, mas também não é impossível, não é tão difícil assim. Eu estava com 80 quilos nessa fase aqui, até eu chegar em 70 quilos nessa fase aqui, junto com a garotada do CrossFit, de igual para igual. Então eu tinha tentado muitas coisas já, até eu entender o que de fato precisava para eu poder mudar minha vida de uma vez por todas, mudar minha vida completamente. Então, sem mais delongas, vamos aos 5 segredos que eu descobri durante essa trajetória minha de 45 mil quilômetros rodados. Mas antes eu quero te dizer que tem muita coisa legal, muita coisa bacana que eu quero compartilhar com você aqui nesse canal. Portanto, eu vou te pedir para que se inscreva no canal, ativa também as notificações, que sempre vai ter vídeo meu para não deixar você desistir. Tamo junto, eu vou ficar na sua cola. Primeiro segredo, aliás, o mais importante deles eu deixei por último, que é para você ficar aqui junto comigo e não desistir como acontece normalmente na dieta. O primeiro segredo é acordar cedo, o mais cedo possível. O ideal é às 5 horas da manhã. As pessoas querem emagrecer pensando no corpo somente do pescoço para baixo, quando na verdade o mais importante é a mente. E para cuidar da mente, o primeiro passo é a disciplina, é você desenvolver a disciplina. Eu odiava acordar cedo, sinceramente eu não gostava de acordar cedo. Depois que eu li O Milagre da Manhã, do Hal Elrod, mudou tudo, sabe? Parece que tudo na minha vida começou a funcionar. Foi acordando cedo. Então você não imagina o quanto de benefício isso traz para você. Aliás, eu deixei o link do livro aqui embaixo para quem se interessar, mas acordar cedo é primordial, é o primeiro passo. Segundo segredo, saia da zona de conforto. Para por um minuto e pensa, por que você ganhou peso ao longo do tempo? Foi a monotonia, foi cuidar dos filhos, foi trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que é para você pedir conta do seu emprego ou então para você parar de cuidar dos seus filhos. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar de bike toda sexta-feira, esse foi o gatilho mental que eu precisava para poder não tomar cerveja no final do dia. Então começou assim até eu fazer a minha primeira meia maratona. Então você precisa encontrar alguma motivação, alguma coisa que te faça sair da zona de conforto. Você precisa se motivar a fazer isso. Para mim o que funcionou foi ler Quebrando Limites, da Carol Barcelos. Quando você lê um livro assim, mexe com o teu emocional, né? Porque Quebrando Limites mostra como que a gente pode se superar enquanto humano, a gente pode fazer coisas que a gente nem pensa, né? Então você precisa encontrar aquilo que te motiva, né? Se por acaso você tiver interesse em ler o livro da Carol Barcelos, eu deixei o link aqui embaixo também. Mas isso é muito importante. Para sair da zona de conforto, você tem que procurar alguma coisa que te motive. É cuidar da sua mente. Terceiro segredo, toma juízo. Vem cá, copai. Vamos ter um tete a tete aqui nós dois. Você marca a consulta com o nutricionista para ele te falar que não é mais para tomar Coca-Cola, não é mais para comer chocolate, não é mais para comer fritura e nem a pizza à noite. Você sabe que não pode comer esse tipo de coisa. Você sabe que isso engorda. E vou te dizer mais, hein? Parar de comer isso aí não vai te fazer emagrecer. Parar de comer isso aí, simplesmente você para um pouco de engordar, de ganhar peso. Então precisa tomar juízo. Esse tipo de coisa é básico, é o passaporte, é o primeiro passo na questão da alimentação para você começar a emagrecer. Então, jamais coma esse tipo de coisa, nem dia de lixo, esquece essa coisa de dia de lixo, dia disso, final de semana do lixo. Não, tem que ter regra.
Então você não come mais esse tipo de coisa. Quarto segredo, diversificação da sua alimentação. E é engraçado isso, né? A maioria dos nutricionistas te passam uma dieta restritiva, que está bem estreitinha ali na questão da sua alimentação, e eu te dizendo aqui que você tem que diversificar a alimentação. Foi o que funcionou para mim, pelo menos. Veja, para a gente poder entender isso, a gente tem que conhecer dois grupos grandes de alimentos, que são as proteínas e os carboidratos. Os nossos ossos e os nossos músculos são constituídos de proteína. Então, qualquer dieta que você imaginar tem obrigatoriamente que ter a proteína. Proteína você encontra no leite, no ovo, carne vermelha, na carne do frango e no peixe. Então, é obrigatório que tenha a proteína. Agora, com relação ao carboidrato, esse é um assunto muito polêmico aí no meio dos nutricionistas, né? E eu vou falar para vocês o que funcionou para mim, mas essa é uma decisão que você tem que tomar. Veja, a principal função dos carboidratos no nosso organismo é o fornecimento de energia. Então, quando você vê esse pessoal aí que já treina, você sempre ouve os caras falando, vou tomar o meu pré-treino. O que é pré-treino? É consumo de energia. É quando você come lá uma batata doce, quando você come uma banana prata, quando você come um arroz integral, um macarrão integral, enfim. Existe uma série de alimentos que são constituídos de carboidrato. Mas o que eu quero te dizer aqui é assim, se você ficar sem consumir, sem ingerir esse tipo de alimento durante um bom tempo, digamos aí alguns dias, o teu organismo ele vai ficar perdido. Vai falar, pô, irmão, cadê a energia que eu preciso? Eu preciso sobreviver. E você segura firme ali. E, inclusive, tem que ter um trabalho mental aí, porque você também vai ficar loucona, também vai ficar loucão. Você vai ter uma vontade louca de comer massa, por exemplo. Mas se segurar firme, o teu organismo entra num processo que a gente chama de cetose. Que é o quê? É quando o teu organismo ele se cansa de ficar batendo na sua porta e pedindo energia para você, pedindo carboidrato, ele desiste de você e aí ele vai buscar energia num estoque chamado gordura. É aí que começa o teu processo de emagrecimento. Quando o teu organismo ele desiste lá do carboidrato que você não dá mais para ele e aí ele começa a buscar o teu estoque de gordura e aí começa aquele processo gradativo de emagrecimento e a coisa vai acontecendo e isso pode ser assim mais acelerado quando você opta pelo jejum intermitente, que foi o que eu fiz, por exemplo. Só que para fazer jejum intermitente, você tem que conhecer um terceiro grupo chamado gordura, né? As gorduras boas, vamos falar assim. Mas assim, para fazer isso, você tem que ver se isso se adapta ao seu organismo. Eu fiz jejum intermitente, sempre faço e para mim sempre funcionou. É uma coisa que assim, para mim funciona muito mais o jejum intermitente do que comer de 3 em 3 horas, tá? Então tem que procurar, claro, um especialista para você se consultar, para você pelo menos ler um livro aí a esse respeito, né? Dr. Barakat tem um livro maravilhoso sobre jejum intermitente, até eu deixei o link aqui embaixo também, caso você tenha interesse, para todas as idades, inclusive. Mas assim, precisa de qualquer maneira reduzir o carboidrato, a sua dieta precisa reduzir o carboidrato. Então, você precisa procurar outros alimentos ricos que possa diversificar o seu prato ali do dia a dia, que você possa fazer um café da manhã rico, que você possa fazer um almoço rico, e aí se você opta por um jejum, você vai comer à noite, você tem que comer alguma coisa que te sustente, né? Então aí entra a proteína principalmente, e o carboidrato não se pode comer à noite. Então, jejum intermitente funcionou para mim, talvez funcione para você. Quinto segredo, finalmente o mais importante deles, aquele que eu mais gosto de falar. Musculação. Você não tem ideia do quanto a musculação é importante e pode mudar a sua vida também. Existem estudos científicos falando sobre a musculação depois dos 40 anos de idade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu já pratiquei muita atividade física, muitos tipos de esportes. Quando eu era garoto eu fazia karatê, eu fazia ginástica olímpica, eu jogava vôlei, eu já fui um mountain biker, mas eu nunca encontrei tantos benefícios reunidos ali ao mesmo tempo do que eu encontro na musculação e também na corrida, que é muito importante também. Você sabe que eu tenho um amigo, que é o Dr. André Lanza, que é um nutricionista aqui da minha cidade, e o doutor, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz o seguinte, aos 20 anos é interessante que você vá fazer musculação, é legal, é bacana. Aos 30 anos é aconselhável que você vá fazer musculação. Mas aos 40 anos é obrigatório você fazer musculação. E é obrigatório você fazer para sempre, para o resto da sua vida. E quando a gente fala o resto da vida, pode soar como se a gente tivesse velho, né? Mas entenda o seguinte, hoje é o dia mais jovem da sua vida. Então esquece essa coisa de velho, esquece essa coisa de não é mais para você.
Você é jovem há mais tempo que os seus filhos, por exemplo. Então, eu vou na academia todo dia às 6 horas da manhã e eu fico muito feliz porque lá comigo estão senhores e senhoras de 60, 70 anos e isso me deixa muito feliz, com muito prazer de treinar mais à vontade, sabe? Até porque tem dia que a gente não se sente animado para treinar, tem dia que a gente não acorda bem, né, para treinar. Vá treinar de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque o nosso organismo, quando a gente está praticando atividade física, ele produz 2 tipos de hormônios, a endorfina e a adrenalina. E esses 2 tipos de hormônio vão te trazer mais disposição e mais energia. Então, vá, mesmo que você esteja desanimado, vá treinar. Mas não pode esquecer que tudo é a mente. Lembra que eu comentei? A gente fica pensando muito no corpo e esquece da mente. Então, quando você se propõe a treinar, seja qual treino for, seja musculação, qualquer atividade física que você for fazer, você tem que se preparar para surpresas que a sua mente vai passar em você. Então você precisa ter gatilhos mentais. Então, para treinar, por exemplo, encontre aquela amiga, encontre aquele amigo que está com o mesmo propósito e marca com ele de treinar no mesmo horário. Você vai se sentir compromissado com aquilo. Então, precisa encontrar um parceiro para fazer isso, precisa encontrar uma parceira para fazer isso. Nem que seja um grupo de Telegram, onde as pessoas se comunicam lá, cada um dá a sua opinião, mas assim, tá todo mundo naquele mesmo propósito. Agora, o mais importante de tudo é a gente entender que tudo que eu falei aqui é importante. Você não vai conseguir só com o primeiro segredo, só com o segundo, só com o terceiro, só com o quarto, só com o quinto. Você precisa de um programa completo. É isso que a gente precisa quando a gente pensa em emagrecer. Eu lembro que a minha tia sempre falava de uma dieta que ela fazia, que ela ia emagrecer com aquela dieta, mas veja, só uma dieta não vai te fazer emagrecer. Você precisa reunir todas as condições necessárias para poder montar o teu projeto, a tua mudança de vida, porque é uma transformação na sua vida, né? Se a gente chegou aos 45 anos e está com sobrepeso, a gente tem uma missão pela frente que não é das mais fáceis. Então precisa realmente ter um projeto. Existe um programa chamado STC, Sistema de Transformação Corporal. Assim, de tudo que eu conheço é o mais completo que eu já vi, que reúne tudo isso que eu falei aqui para vocês. Inclusive eu deixei o link aqui abaixo também, se alguém tiver interesse. Né, não ficar procurando nutricionista aqui, ficar procurando coach lá, ficar procurando isso aqui. Então eu acho que esse programa pode ajudar bem vocês. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um likezinho aí pra gente. E eu espero te encontrar no próximo vídeo e eu vou ficar na tua cola. Tamo junto. Até lá.